Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do KimCast. E hoje nós temos um convidado muito especial para falar sobre um filme que também é muito especial. Eu descobri esse filme aleatoriamente e quando eu assisti eu soube que eu tinha que falar sobre ele e eu convidei essas duas pessoas maravilhosas para me ajudar nisso. Então, eu sou a Kim, esse é o André e o nosso terceiro integrante de hoje é o Daniel, nosso baterista convidado. Muito obrigado, gente. Uma honra estar aqui. Obrigado mesmo. Então, o filme que nós vamos falar hoje é O Som do Silêncio, ou The Sound of Metal. Ele está disponível na Amazon Prime. E ele acompanha a história de um baterista que fica surdo. É uma história muito interessante e eu acho que esse filme é uma prova de que a gente não precisa de diálogos tão expositivos para se emocionar. As imagens já falam por si só, o silêncio conversa com a gente também. Então, a minha primeira pergunta hoje vai para o Daniel, nosso baterista. Eu queria Pode saber mandar. como você se sentiu assistindo um filme de um baterista que perde a audição. Olha, realmente foi super comovente. Eu não sei dizer por outras pessoas que não sejam musicistas ou bateristas, não sei como foi a percepção delas com esse filme, mas para nós, que a nossa vivência, como eu disse, foi super comovente e a gente se enxerga no baterista do filme. Por mais que não seja, às vezes, o nosso estilo musical que ele toca, mas essa questão da possibilidade de ficar surdo é muito real na nossa vida, justamente pela exposição ao ruído. Então, talvez desde o jazz até o metal, você corre esse risco, justamente por conta, do barulho dos instrumentos, em gravação também. Então, esse filme me chocou bastante. Confesso que até fiquei um pouco incomodado. E com medo, vou ser sincero. Deu um medinho Imagina. ali que eu falei, gente, se eu não me cuidar, pode acontecer com qualquer baterista. Então, esse filme me tocou de uma maneira que eu não pensei que ele me tocaria. Sim. A primeira coisa que o André me mandou quando ele terminou o filme foi que ele ficou triste pelo personagem principal. Então eu queria saber, André, por que você ficou triste por ele? De início, a primeira impressão que eu tive foi tipo, uma decepção, né, por conta do. Eu não quero dar spoiler, sabe? Mas o final da jornada dele, ele acaba se decepcionando, né, com as atitudes que ele acaba tomando ao longo do filme. E isso me deixou um pouco triste, porque o final é totalmente interpretativo, é aberto, né, ele não especifica exatamente o que vai acontecer com o personagem, mas dá a entender que ele perdeu algumas oportunidades algumas oportunidades que se abriram por ele ter ficado surdo. E eu fiquei muito triste por conta disso, né? Porque ele teve uma nova condição de vida, ele teve oportunidade, pessoas que se preocuparam com ele, mas ele jogou tudo para trás porque ele queria ir atrás do sonho dele, que era voltar a ouvir. Uhum. E aí eu vou dar spoiler. Não tem jeito, né? Quando não deu certo, quando as coisas não deram certo, eu não vou dizer porquê, aí eu fiquei triste. Mas assistam que eu vou parar por aqui, senão eu já vou dar spoiler. Nossa, é muito difícil, né? Você comentar de um filme e não dar spoiler. Eu já teria soltado vários. Sim. Ah, gente, mas eu vou soltar spoiler, já é um aviso, ok? É. Teremos spoilers aqui. Porque realmente não tem como falar desse filme sem jogar alguns spoilers, né? E eu lembro, assim, da sensação que eu tive no filme ao começar ele e ao terminar. Quando a gente começa, a gente sabe que ele toca numa banda com a namorada, né? Que é basicamente ele e a namorada, ele é o baterista. E quando você começa o filme, logo que você dá um play, você já tem um barulho ensurdecedor da banda e do estilo de música Total. deles. E ele tá tocando com toda a vontade dele, a menina tá gritando com toda a vontade dela. E eu gostei muito do contraste entre esse início e o fim. Porque ele constrói essa jornada, né? Logo depois desse episódio deles num show, tocando, a gente já vai começando a perceber que ele tá perdendo a audição, porque coisa simples ele começa a repetir, né? Porque ele não escuta, então ele repete, ele fica, eu realmente não estou escutando isso, e aí ele repete alguns movimentos ali para ver se aquilo tá realmente acontecendo.
E ele não conta de cara pra namorada, né? Mas a gente vê também que quando ela descobre, ela quer fazer de tudo pra ajudar ele. E aí, quando eles descobrem o centro lá de reabilitação dos surdos. E eu até conversei um pouquinho antes com o Daniel sobre isso, sobre os surdos não enxergarem isso como uma deficiência e o quanto eles prezam por isso. Mas quando o rapaz chega lá, ele vê a surdez como uma deficiência e ele não aceita isso. Então, explica um pouco Sim, mais, Daniel. tem até uma parte que. Ah, eu vou ter que dar spoilers, desculpa. Que ele não sabia exatamente o que fazer, né, naquele centro comunitário dos surdos. E ele pega uma escada e um martelo e vai consertar a calha, né? Que ele falou assim, sua calha tava meio zoada, assim, aí eu vim consertar. E aí não sei se ele é o dono, né? Mas o líder lá do grupo, ele falou assim, você não tá aqui para consertar nada. E é justamente isso, né? Nem a calha e nem a surdez. Você não tem que consertar isso aqui, né? Você tem que consertar isso aqui. Essa cena eu falei, nossa, arrepiou. Sensacional. Poderosa, Nossa, né? muito. E no começo Exatamente. do filme, da questão do som, é realmente aquilo, né? Até que a gente não consegue entender muita coisa que a cantora canta por conta que ela é screamer, né? E a guitarra super distorcida. Então a forma. Olha a exposição também, além da bateria, tem essa exposição à microfonia também. Então tudo isso, ó, vem aqui para nós e pode gerar complicações. Esse filme foi simplesmente perfeito. Sim. Exatamente. É, eu acho que, tipo, ele é um filme que nos surpreende bastante, né? Porque ele trata esse tema e ele trata muito bem. Eu gostei muito da direção desse filme. O diretor ele tem elementos muito bons, né? Ele sabe expor o silêncio de uma forma que nos atrai bastante para a história e faz a gente ter essa empatia com o protagonista. Desde o começo, na hora que ele perde a visão, a gente já, com ele também pensa que acabou tudo, porque ele segue apaixonadamente aquela carreira de músico, junto com a Uhum. namorada, né? E quando acaba isso, a gente se vê num beco sem saída. A gente não sabe o que vai acontecer, o que ele vai fazer. E a gente acompanhando isso e descobrindo esse mundo também lá do. Como é que é o nome que você falou? Desculpa. Do local onde ele tá? Do centro Do do centro, isso. centro lá dos surdos? É. Isso. E a gente vê esse novo mundo, né? Que até então pra gente tipo, também não é muito familiarizado. E lá eles vivem uma vida super normal, eles vivem aprendendo, tem as crianças que aprendem Exato. também. E eles podem. É muito legal isso daí, sabe? Tipo, deles mostrarem isso e de uma forma tão que nos envolva, sabe? Eu gostei muito. E, eu achei bem potente esse uso do silêncio e eu achei muito bacana que eles usaram também a linguagem das Libras, né? Eu achei isso muito legal e a gente começa a perceber que, né, as Libras também eles contam piadas entre si ali na hora do jantar, por Sim, exemplo. E as é legal emocionais também ver ali, a né? evolução dele, né? Sim, a evolução do personagem principal, né? Que na primeira janta o pessoal tá rindo lá, fazendo a linguagem das Libras, e ele não entende nada, mas um tempo depois ele começa a entender e se comunicar também através das Libras. E eu fiquei Sim, ele muito, é muito curiosa. muito legal. Sim, eu fiquei muito curiosa quando ele decidiu ir para esse centro, né? Quando ele foi lá fazer a reabilitação. Eu fiquei bem curiosa porque eu fiquei pensando, cara, ele não vai conseguir ficar longe da bateria, ele não vai conseguir ficar longe da namorada, ele não pode usar celular. Tanto que ele começou a ir, né, escondido no computador do líder lá para poder ver os e-mails da namorada. E não foi E ele pego. descobriu que Em ela tava nenhum tocando momento. sozinha. Em nenhum momento ele foi pego. Eu fiquei, Pois nossa, é. ele vai ser pego alguma hora, não foi. Também fiquei com essa. Tanto que tem uma vez que ele. Acho que ele até foi pego, porque teve uma vez que a porta tava trancada. Uma das últimas vezes que ele usa, ele tem que É, passar por tava dentro da casa. trancada mesmo. Eu acho que o cara já devia Sim. saber, alguma É coisa que ele assim. tava fechada, né? Uhum. É verdade, E não mostra isso, mas como tava trancado e sempre tava aberto, é verdade, ó. Não tinha me reparado nisso. uma coisa que eu acho que não foi desenvolvida, não foi tão passada pra frente, mas foi importante citar, foi que ele tinha uma dependência, né? Essa dependência Sim, era heroína. isso, e foi
e é legal do jeito que ele apresenta, porque na hora que o cara lá, esqueci o nome dele, desculpa, gente, que o chefe Eu do, também não do lembro. centro comunitário pergunta pra ele sobre se ele tinha algum vício em algum tipo de droga, ele fala heroína. E aí ele pergunta, quanto tempo você tá limpo? Há 4 anos. E era o mesmo tempo que ele conhecia a menina, Sim. que também era 4 anos. Então dá essa profundidade no relacionamento dos dois. O problema só que ele, tipo, não foi muito aprofundado, né? Essa parte do vício dele, né? Não teve, assim, uma dependência, assim, uma coisa que, tipo, levasse ele a voltar a usar, né? Porque parecia que a vontade de voltar a tocar era mais forte do que o vício. Eu fiquei, pelo menos, com essa impressão. E é muito complicado, né? Porque, por exemplo, eu como baterista, se eu perdesse a minha audição e não conseguisse mais tocar, e eu fosse viciado, com certeza eu ia regredir de alguma forma. E ele só ficou no cigarro, né? Não apareceu que ele voltou para outras drogas para tentar se aliviar daquela tristeza. Ele ficou no cigarro e não voltou para heroína. Então isso foi um controle pessoal bem grande da parte Sim. dele. Sim. Eu acho que na verdade a heroína pode ser também que já seja uma parte da vida dele que estivesse resolvida. Tanto que ele está há 4 anos limpo e há 4 anos que ele conheceu lá a menina e meio que ele faz tudo por ela, né? Uhum. Ele toma a decisão de ir para esse centro por conta dela e ele também toma a decisão de fazer a cirurgia da recuperação da audição por conta dela também, porque ele vê ela tocando sozinha e ele fica tipo, meu Deus, eu preciso estar com ela. Exato. Então, eu acho que tinha essas coisas maiores. E eu também até comentei com o André que eu não vi muito a relação dele. Não, na verdade, eu comentei com o Daniel. Que eu não vi muito a falta dele ser expressada de tocar a bateria. Mas eu Sim. acho que isso, na verdade, pode ter sido expressado na hora em que o líder falou para ele sentar na cadeira e simplesmente não fazer nada, que foi um dos momentos em que ele estava consertando lá a telha, e aí o líder fala que ele não precisa consertar nada, então ele propõe que todas as manhãs ele sente numa cadeira e não faça nada. E essas cenas foram muito potentes, porque elas não têm uma palavra, mas ele expressa tão bem a angústia que ele está sentindo ali dentro, porque ele senta ali, ele não faz nada, mas tem horas que ele grita, tem horas que ele escreve numa letra super garranchada, porque você vê que ele está nervoso. Então, acho que essas cenas em que ele sentou em silêncio, né, que era para ele não fazer nada, foram muito potentes para a gente perceber o que estava passando dentro dele. E não precisou de palavras para isso, né? Foi a atuação do cara e ele foi muito bom. Foi muito bom. Isso você vai conseguir comentar, vocês dois vão conseguir comentar melhor do que eu, porque não é muito a minha área, mas a questão sonora do filme é que também causa desconforto, pelo menos causou desconforto em mim, que parece muito que a gente vivencia a surdez junto com ele. Então, o próprio som, ele vai, né, decaindo e tudo mais, você vai sentindo o que ele está sentindo ali naquele momento. Então, mostra no começo ele todos aqueles sons da gota de café da cafeteira, da musiquinha da vitrola e tudo mais, e depois que ele já vai perdendo, já não tem mais esse som, né? Isso já me causou um desconforto enorme. E aí depois só piora a audição dele, vários spoilers, desculpa. E a gente vai percebendo que ele fica com uma angústia enorme, porque ele queria voltar a ouvir e não consegue. Então isso é muito frustrante, né? Não conseguir ouvir os sons mais básicos, nem aqueles que ele adoraria, que é a bateria. Então, essa forma que o filme nos traz de experienciar realmente como ele está se sentindo e não ouvir, nossa, é muito real. Parecia que era eu ali, que não estava mais ouvindo, só pela parte sonora do filme. Sensacional. Sim, é verdade. Foi um ótimo elemento, né, adotado pela direção. Tipo, eu, eu gostei disso mesclado com o ritmo do filme, né? O filme já tem um ritmo assim mais lento, ele já tem umas cenas assim mais prolongadas pra gente entrar nessa mesma agonia que o personagem tá passando, né? Eu gosto ao decorrer do filme que nós vamos nos acostumando, né, com esse silêncio. A gente vai vendo isso daí como uma coisa normal, e depois que ele toma. Eu vou ter que dar esse spoiler, não vai ter jeito. Não tem... Não vai ter jeito. Depois, no final, quando ele decide por si só fazer a operação para voltar a ouvir, que aí nós descobrimos que ele ou começa a ouvir de uma maneira errada. Eu não sei se pode ser adotado dessa palavra,
Mas nós vimos que o barulho que ele começa a ouvir de novo é muito ruim. Tanto que tem uma É parte que péssimo. a namorada dele tá cantando junto com o pai, e é muito bonito o jeito que eles tocam, e assim, nós ouvindo por nós, mas quando nós vamos ouvir por ele, nós vemos que é muito ruim mesmo. O som fica muito estourado, muito distorcido. Eu fiquei bem curiosa quando ele resolveu, né, colocar o implante no ouvido para saber como é que ia ser a decisão do diretor de continuar mostrando pra gente o mundo sonoro dele. Uhum. E foi bem, assim, surpreendente. Eu não esperava que eu ia ouvir como se fosse um rádio fora da estação, Nossa, porque é o que parece. É exato. muito chiado, E que caiu na é muito privada, né? estridente. Tem que ter esse detalhe. O rádio não tá Sim, perfeito. Exatamente. É, sim, eu fiquei muito surpresa e eu achei uma escolha fantástica. Porque o filme todo, né, ele, como vocês falaram, ele conta a história através do som e do silêncio. Isso é sensacional. Ele sensacional. consegue fazer isso do início ao fim. Sim. Até que a E tradução de depois título, disso, perfeita, né? sim, é verdade, verdade. E depois que ele coloca, né, esse implante para voltar a ouvir, eu de cara achei um pouquinho triste depois que ele volta pro centro, né, e conta pro líder o que ele fez, porque o líder fala para ele que ele não pode mais ficar ali no centro, simplesmente porque ele vai mostrar para os outros como se a falta de audição fosse uma deficiência, né? Eles não acreditam nisso. Para eles, você não tem que curar a audição, você tem que curar a mente, né? Como o Daniel falou. Exato. Então, eu achei um pouquinho triste, mas eu entendi o líder ao mesmo tempo. E aí é um pouquinho da coisa também que eu não entendi muito o filme em si, não sei se é furo de roteiro ou algo do tipo, mas eu fiquei me perguntando de onde ele tirou tanto dinheiro, né? Porque eu sei que ele vendeu o trailer, eu sei que ele vendeu esse evento, e aí ele conseguiu fazer a cirurgia, mas onde ele ficou, como ele foi parar no lugar que ele foi parar, né? Da onde ele Exato, tirou esse né? dinheiro? Mas tudo bem, releva, né? Releva isso. Exato. Mostra ele vendendo um monte Aí, de coisa, né? Mostra ele vendendo a bateria, a mesa lá de. Eu não lembro o nome de daquela mesa. som, Isso, a mesa de é som. mesa de som. Isso. Nosso nome simples eu não lembrava, mas é a mesa de som. É mesa de som. E o trailer, eu acho que ofertaram 26 mil, né? E aí eu falei, nossa, Foi, mas é de 40 mil a 80 mil, né, a cirurgia. E o resto? sim. E o Aham. resto? Enfim, aí. Exato. Aí eu tenho duas coisinhas para comentar que eu achei super da hora. Uma é a tradução realmente do título, porque no inglês é o som do metal, né? Traduzindo ao pé da letra. E realmente, né? Bateria de metal, tem muito metal aqui. Mas a tradução para o som do silêncio eu achei mais perfeito ainda. Porque acho que se traduzisse com o som do metal não ia dar tanto um tchan quanto dá esse título quando a gente vê o final, né? E as passagens também que ele vai perdendo a audição. Então eu achei perfeita essa tradução. E na faculdade eu tive aula de Libras. E a professora explicou essa relação, por que que ele não podia, o líder lá da comunidade surda, por que que ele não podia mais aceitar o. É Ruben? Eu acho que é Ruben, né? O É, protagonista. Tudo bem. É. eu não falei o nome dele até agora É. justamente porque eu não lembro. Então, acho que Como é o sempre. Ruben. Porque ele decidiu realmente fazer o implante. Então, ele considerou a surdez como uma deficiência. E aí é super delicado isso, porque enquanto ele estava surdo sem o implante, ele era considerado surdo. Então a comunidade surda adotou ele. Agora você faz parte da nossa comunidade, não mais dos ouvintes, que somos nós. A partir do momento que Uhum. ele tenta corrigir algo que eles acreditam que não seja algo a ser corrigido, ele perde essa comunidade. E ele também não fica na nossa comunidade dos ouvintes e nem dos surdos. Ele fica, né, sem comunidade alguma. E aí por isso que não poderia aceitar. É muito triste, de verdade, mas infelizmente foi uma escolha dele, né? Porque eu também pensava que após a implantação lá do aparelhinho, ele ia escutar perfeitamente como o nosso tímpano escuta. E não, né? É um aparelhinho, é um som digital. O ouvido realmente não funciona mais. São transmissores que levam, né, para o cérebro para simular o som. E realmente foi muito triste, porque o som era super estridente. E acho que mais incômodo do que não ouvir, né? Porque qualquer som, se tem mais de duas pessoas
falando, ou tem sons externos que é do nosso dia a dia, som de trânsito, a igreja, nossa, vira um barulho absurdo. Sim, verdade, vira mesmo. Exatamente, exatamente. Você resumiu a minha tristeza. Por que que eu fiquei triste com o personagem? Agora vocês têm toda essa informação. Por que que eu fiquei triste? Foi por isso. Exato, isso causa tristeza realmente, meu Deus. Foi uma decepção, né? Essas Sim, escolhas que ele fez e ter ficado nesse limbo, assim dizendo, né? Nem entre nós, nem entre eles, né? Ele ficou. A gente não sabe bem Sim, como foi o final, como eu disse, o final é interpretativo. Mas. Foi a escolha dele, né? Agora ele arca com as escolhas. exato. Ele não ficou nem com a namorada, né? Que a gente vê ele indo Não, embora depois no final. Então realmente ele ficou sim. sozinho. é, Cara, eu achei esse lance da namorada, né? Depois que ele coloca o implante e não consegue mais ficar lá no abrigo, ele acaba na casa do pai da namorada, que ele já tinha comentado no filme, que é um cara rico. E eles se reencontram, né? Depois de muito tempo separados, eles se reencontram. E eu achei muito, muito bacana como foi o desfecho deles, né? Porque eles se reencontram depois de um bom tempo. Ela tá fazendo alguns shows afora, ela tá com a agenda ocupada. Ele tá tentando se acostumar com alguma coisa que ele tá vendo que não era o que ele pensava, que é o aparelho auditivo. E eu achei muito lindo e muito inteligente o encerramento, né? Porque eles encerraram simplesmente entendendo que não era mais para eles estarem juntos. Porque quando tem uma festa e ele escuta, né, a namorada cantando, como o André falou, depois dessa festa ele comenta com a namorada que eles têm que voltar pra turnê e tudo mais, e ela lança um olhar para ele do tipo, um olhar de estudo, né? E aí é, ele percebe esse olhar. E quando ele percebe, ele fala que ela salvou a vida dele, que tá tudo bem. Cara, essa foi a cena mais forte pra mim. E aí ela também fala, né? Você também salvou a minha vida. E eles se abraçam, dormem juntos e no dia seguinte ele vai embora. Tipo, foi um desfecho sensacional. Eles, tipo, não voltaram a ficar juntos por, sei lá, conveniência, mas eles também não guardaram rancor nenhum do outro. Eles simplesmente entenderam que a fase deles acabou. Simplesmente acabou. E eles são pessoas que salvaram a vida um do outro, né? Porque eles estão sóbrios desde que se conheceram, pelo que eu entendi, né? Os 4 anos. Então eu achei muito lindo, muito inteligente, muito sensível. Eu acho que é uma cena muito, assim, tocante, pra mim, pelo menos. foi muito mesmo. E não é qualquer pessoa que aceita assim, né? Tipo, vamos aceitar tranquilamente que a nossa fase já foi e bola pra frente. Então, super lindo mesmo. Sim. E ao decorrer, na verdade, ao decorrer de toda a história, eu fiquei com a impressão, tipo, bem daqueles filmes clichê que quando ele conhece a professora lá dos alunos, que eles até tem uma química entre eles, eu até pensei que eles fossem É. ficar juntos, mas Sim, eu, eu Sim, eu também. também. também que não foi só eu, a gente dá muita Rolava impressão. um olhar ali, né? Uhum. E a gente vê também que ele fica à vontade, né, com as crianças. No começo ele se sente super incomodado, né, com tendo que aprender tudo aquilo, mas depois que a gente vê ele ensinando, ele orientando as crianças, ele batucando com elas, então, tipo, ele se sente bem, a gente vê ele feliz. Acho que é um dos poucos momentos do filme que a gente vê ele bem. Sim, Sim, é verdade. verdade. Eu gostei muito dessa interação com as crianças, principalmente no momento em que um dos meninos ali, né, eles estão no meio de uma palestra, eu acho, um pai está dançando, né, se apresentando ali para eles, para as crianças, e ele percebe que o menino tá super incomodado, super agitado, não quer ver aquilo, e ele entende o menino e sai com o menino para fazer nada. Eu acho essa cena bem, assim, delicada também. Ele entende, né, os sentimentos do menino de não querer estar ali, de estar incomodado, então ele vai tomar um ar. É uma cena tão simples, né? E aí tem a parte do escorregador também, que eles vão parar nesse escorregador e eles começam a batucar ali. E mesmo É, eles não ouvindo, eles estão se sentindo, né? Estão sentindo o batuque através do metal do escorregador. Eu achei isso tão legal, cara. É uma nossa, interação assim que ele começa a ter, né, com as pessoas, que ele começa a perceber que não é preciso palavras para você demonstrar que você entende a outra pessoa. Exatamente, exatamente.
Você falou do que é uma cena super simples. Eu acho que a grandeza desse filme tá nessa cena simples, né? Nessa simplicidade nessa edição de som, porque eu me recordo de uma cena eu achei muito bem trabalhada quando ele vai vender a bateria, que ele tem o último contato com ela. Que ele começa a batucar desenfreadamente, e a gente, assim, na vista dele, na visão dele, a gente não ouve nada, né? Só que aí eu achei muito acertada a escolha da direção de não simplesmente tipo, surpreender a gente com barulho, como se a gente começasse a ouvir por nós mesmos. Nós olhamos o trailer pelo lado de fora e ouvimos ele tocando lá dentro com um som mais abafado. Eu achei muito boa essa cena. O filme, ele realmente tem um poder muito grande nessas cenas mais simples, né? Elas são bem construídas. Sim, total. A parte do escorregador e também a do trailer, como comentaram, as duas também me emocionaram. A do escorregador ainda um pouquinho. Ah, na verdade não, as duas, não posso ser injusto. Porque cada uma trabalha uma coisa, né? A parte do escorregador é muito aquilo de você sentir a música, né? Então, por mais que você. Tipo, que ele perdeu a audição e o garotinho, eu não sei se já nasceu surdo ou se ele perdeu, mas, enfim, ele coloca assim a mão na parte mais baixa do escorregador para sentir mais a batida, né, do Ruben. E eu acho que eles fazem isso com o pianista também, né? Para sentir a música, eles colocam as mãos no piano de cauda. Sensacional. E a parte do trailer é aquilo, né? Por mais que ele não escute, ele talvez também sinta a falta da movimentação, né? De como é o baterista, porque é um instrumento que você não fica parado. Então, por mais que ele não escute mais, ele queria se sentir talvez como antes. Foi uma maneira que ele encontrou de sentar na bateria e tentar sentir a mesma coisa que ele sentia quando tocava. Só que infelizmente não tem a parte do som para ele. Exato, Sim, exato. é Eu só, verdade. eu só queria dar um adendo que esse ator, eu não lembro o nome dele, mas ele tem um peso assim muito grande, né, a atuação dele. Ele atua super bem, né? A gente sente cada mudança que tem o personagem, né? Da parte que ele ouve, a parte que ele fica surdo, a parte dessa angústia que eles têm, até a parte que ele fica feliz, com tudo a gente sente, não é só pela edição, né? Esse ator, eu gostei muito dele, ele trabalha super bem. Tô pesquisando aqui ao vivo, tá? O nome do ator. Eu achei ele a cara do Lucas da Fresno. Eu falei assim, nossa, é o Lucas. A cara dele. É O verdade. nome dele é Riz Ahmed. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas é Deve Riz ser. alguma coisa. E não, total, meu, a atuação dele foi um peso gigante nesse filme, gigante mesmo, e ele conseguiu segurar muito, muito bem. Uma das cenas mais, assim, incríveis dele, talvez, no filme também, uma das, né? Na hora que ele conta pra namorada que ele não tá escutando nada, é durante um show, né? Porque ele tá ali tocando, 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 e quanto mais ele toca, menos ele escuta. E aí as pessoas gritando, a namorada cantando, ele tocando, ele simplesmente larga a bateria e sai. E aí quando ele sai, a namorada vai atrás e ele fala, eu não tô escutando nada. Eu fiquei tipo. Meu, que aflição dessa Meu Deus, cena, cara. Essa cena foi uma aflição, porque a gente Essa, tá escutando. A gente tá escutando, mas ao mesmo tempo ele não. E aí mostra a ele- gente escutando e ele não. E eu fiquei, Exato. meu, foi tenso, mas foi sensacional. Tenso, mas sensacional. Eu acho que isso descreve perfeitamente. Exatamente, não descreveria melhor, principalmente porque isso daí já vem com outras coisas, né? Quando ele começa a perder a audição, ele já tem dificuldade de se comunicar com as outras pessoas, né? Ele, bem no começo, assim, quando ele não sabe muito bem o que está acontecendo, ele não consegue ouvir, então as outras pessoas também não conseguem entender que ele não está ouvindo, então aí ele começa a escrever para ele cara, essa parte, até que ele vai no médico, né? Que aí o médico fala para ele que ele tá perdendo a audição e ele recomenda não ter barulho, né? Tipo, ele evitar barulhos. E ele faz exatamente o É, contrário. Que aí dá essa cena que a Kimberly falou. sim, ele faz pior, né? Porque ainda no comecinho, no comecinho ele tá com o retorno auricular, né? A gente consegue perceber.
aquilo ali é o retorno dos instrumentos para que o baterista escute melhor. Alguns abafam também, outros não. Depois eu comento sobre essa questão de proteção auditiva. Aí, depois que ele fica surdo, porque foi uma frequência específica, que ele acho que tá lá na venda das camisetas, das coisas da banda, deu algum clique, assim, de alguma frequência muito alta que começou o zumbido no ouvido. E isso daí já foi, né, degradando a audição. E aí, depois que ele vai no médico, ele ainda vai para um show, né? Que falou assim, você tem que parar de se expor a ruídos. E aí, o que ele faz? Vai tocar. E sem protetor auricular, sem o retorno. Vai, tipo, só no ouvido mesmo. Aí ele acabou de vez ali, né? Infelizmente. Sim, foi bem Sim. pra provar, né? Não, isso daí não é nada, eu vou mostrar que eu sou bom. Exato. Eu acho que a gente começa a ver uma frustração dele aí, né? Porque quando o médico, né, quando ele vai no médico, que ele percebe que ele tá perdendo a audição, ele simplesmente vira pro médico e fala, tá bom, vamos resolver. Faz a cirurgia, cara. Tipo, e aí o médico fala, amigo, 40 Não mil. é assim que funciona, não, meu cara. Eu acho que aí começa uma frustração, né? Dele não conseguir fazer a cirurgia agora, dele não conseguir mais fazer show porque ele não escuta, a namorada deixando ele pra ele ficar num lugar que ele não queria estar, aí esse lugar que ele não queria estar também força ele a ficar quieto num quarto sozinho, e ele tem que aprender Libras, e tudo bem, a gente vê ele se divertindo em alguns momentos, mas ele também surta em outros. Então é uma frustração, né, que só vai crescendo e ele tenta de todas as formas se reconstruir com a audição implantada. E aí quando a gente meio que caminha pro fim, né, que, cara, esse fim foi muito, muito poderoso. Vou contar como é o fim. No fim que ele vai embora, né, da casa da namorada e ele começa a andar pela rua com aquele negócio no ouvido dele ligado e ele escuta carro, ele escuta pessoas, ele escuta muitas coisas ao mesmo tempo e tudo aquilo fazendo um chiado enorme na cabeça dele, até que ele senta num banco e um sino, acho que é da igreja, né, começa a badalar. E aí ele olha aquele sino e eu senti o que ele tava sentindo, cara. Ele tava agoniado com aquele som, muito agoniado. E aí Ai, gente, tem tanta cena poderosa. Já falei que essa é a cena mais poderosa, mas o fim supera Nossa, tudo. Porque ele tira, né, o aparelho auditivo. E aí tudo que a gente tava escutando zera. Não tem uma trilha sonora, não tem um barulhinho sequer. É um silêncio. Ele tira o aparelho. E o filme termina assim, né? Com ele olhando o sino, mas o sino não tem som. Gente, essa cena acabou com a minha pessoa. Acabou. Entendeu? Acabou comigo também. É a tal da quietude, né? Stillness, que eles falavam. Acho que só. Essa é a minha interpretação do final. Por mais que ele ficou surdo e tudo mais, não escutava nada, ele não conseguia sentir a quietude lá na casa com o pessoal surdo, né? Ele só conseguiu sentir após ver que com o implante era maior caos e ele simplesmente tirou os negócios, parou de ouvir e ele ficou só olhando ao redor dele. É magnífico. É tipo, muita gente, né, quando tem aquele barulho constante, mesmo que a gente consiga fazer as coisas, ele fica ali de fundo. Aí quando ele para, tipo, dá aquele alívio, né? Eu acho que é Sim, um muito essa alívio. cena. É isso, perfeitamente. É um alívio. Exato. Meu, muito bem feito. Eu adorei muito esse filme. Nossa, eu agradeço muito pela recomendação. Ah, eu também. Nossa, ó, meu Deus do céu. Me emocionei? Claro, Ai, né? Mas gente. maravilhoso. Ai, maravilhoso. E eu gostei muito, porque no começo do filme a gente imagina, né? Ah, ele vai conseguir colocar o implante, ele vai voltar a ouvir, ele vai voltar com a namorada e tudo. Mas não, né? O filme é completamente diferente disso. Ele quebra as nossas expectativas. É um au atrás de um au, assim, tipo, o que está acontecendo? E agora? E o que que vem? Eu não consigo mais adivinhar. Geralmente a gente fala, né? O mocinho vai terminar com a mocinha. Ah, ele vai salvar o mundo. Esse daí não, cara. Eu imaginava algo, tipo, aquele, né, o padrão, o clássico de, tem um conflito, você resolve e todo mundo feliz pra sempre. E não, cara. E, tipo, minha interpretação do final, cara, é muito difícil de dizer, porque eu acho que quando acaba é quando a vida daquele personagem, na verdade, começa na jornada de um jeito mais
não vou dizer certo, mas de um jeito que ele entenda melhor a surdez dele agora. Porque o que a gente viu no filme é ele tentando recuperar a surdez dele, não é ele aceitando. Então, acho que no final, se aquele personagem fosse alguém real, acho que ali seria um ponto em que ele ia começar a se aceitar, né, a nova condição dele. Então, esse filme, ele é surpreendente em muitos aspectos. E, mais uma vez, eu agradeço muito por fazerem filmes dessa forma, por não seguirem um padrão hollywoodiano de conflito e solução simples. E a gente vê que a pessoa domina, né? Ela domina, ela sabe contar uma história saindo do padrão. Então, é um parabéns gigante. Sim. Eu vi que inclusive eu li alguma coisa que foi o primeiro filme desse diretor, se eu não tô enganado. Caramba, eu não Tipo, vi isso. nossa, se for mesmo, tipo, eu achei muito bom, porque ele fez umas escolhas assim bem seguras. Eu achei que tem grande futuro. Inclusive eu queria, Exato, se foi o primeiro. eu gostaria de ver esse ator com chances do Oscar, viu? Porque foi muito bom. Talvez, tipo, que não seja da área fique, meu, é só usar o protetorzinho ali que você não fica surdo, né? Só seguir o conselho do tio que tá tudo bem. E não é tão simples assim. Porque, beleza, eu vou contar a minha experiência. Quando eu tô ensaiando sozinho com a bateria, realmente, eu uso o protetor e eu fico abafando o som da bateria. Eu abafo quase muitas frequências que ela emite para que eu não me prejudique. Isso eu consigo, mas é eu sozinho com a bateria treinando uma música da minha cabeça. Eu não estou acompanhando nada, estou fazendo apenas os movimentos de treino. Agora, a partir do momento que eu acompanho um outro som, ou em show, ou que eu tenho que gravar uma música, aí o negócio já é mais delicado, porque eu não posso ter um abafador que me tire as frequências externas. Eu preciso saber o que eu estou acompanhando. Até que ele fala, né, que vai ser um metrônomo para a namorada. Isso não funciona, na verdade, porque ele não vai ouvir o que ela vai tocar. E aí isso dificulta muito. Então, na parte de gravação, às vezes precisa ter um som muito alto no ouvido com outro fone de proteção, ou ele próprio, aí por fora ele é isolado, tem as espuminhas e tudo mais, e o som é alto dentro, né? Para que você possa ouvir e a bateria não cobrir o som. No show é pior ainda. Essa é a pior coisa, porque além do seu som, tem o som de todos os instrumentos e vozes. Então você não pode tirar muitas frequências, senão você se perde. Então é bastante complicado, é delicada a situação, porque bateristas como Phil Collins, também, se já não está totalmente surdo, já tem ali perda de audição considerável. Então é muito delicado. E aí, para os bateristas aí que assistirem, tem que tomar cuidado, mas infelizmente todo cuidado é pouco. É uma Fica a dica. realidade, né? É, me senti um especialista agora, adorei. Conversa com o especialista. Ok. E você, Daniel, você tem alguma consideração final a mais que você queira falar sobre alguma outra cena que você curtiu, alguma outra coisa? Eu tenho mais uma consideração, tipo, ao final do filme, eu fiquei tipo, como aquele meme do gatinho que acaba de acordar na cama, sabe? E fica olhando pro nada. É, sei. Eu fiquei tipo assim, porque é, além da experiência do filme, que foi super positiva, eu amei o filme de verdade. Além disso, eu não passei pela experiência de ficar surdo, graças aos deuses. Mas eu tive a experiência como se eu tivesse realmente na situação dele. Então, após o filme terminar, eu comecei a dar valor a sons que eu não percebia, tipo o trinco, o barulho da chave no portão, o barulho do passarinho cantando, um carro passando da rua. Eu comecei a perceber os sons mais simples do nosso dia a dia e contemplá-los. Falei assim, olha só, comecei a dar mais valor aos sons após ter visto esse filme. Eu falei, fenomenal. Me deu uma experiência sem ter a experiência de fato. Achei magnífico. E você, André, você tem mais alguma consideração final, alguma cena que você queira comentar? Bom, as considerações finais que eu tenho é que é um grande filme. Eu recomendo, assim como eu sempre falo, tentem ir sem pesquisar nada, tentem ir com a mente bem aberta,
que vai ser uma experiência bem gratificante. Esse filme ele é bem legal, ele surpreende a gente de muitas formas, igual a Kimberly falou, ele segue uma narrativa assim surpreendente, nada clichê, nada que a gente espere aconteça, né, que a gente idealize. Então, vão com a mente bem aberta e saibam que tipo ele apresenta muito bem esse novo mundo, né? Esse mundo assim que ele é existente, né, mas não acessível para tantas pessoas, né? E é uma forma bem legal da gente conhecer. Então, gente, eu descobri esse filme muito aleatoriamente. Eu descobri no Instagram e eu vi alguns músicos, né, fazendo uma live comentando sobre ele, que eles tinham assistido na pré-estreia. Se eu não me engano, saiu em dezembro. De novo, digo que está na Amazon Prime, então se você quiser assistir e tiver Amazon, não perca. E, nossa, eu assisti assim, eu não tinha visto o trailer, eu não sabia sobre o que era, eu só sabia realmente que era um baterista que perdia a audição. E no sábado eu decidi assistir, eu falei, nossa, tem aquele filme lá pra assistir, eu assisti, eu fiquei, ainda bem que eu assisti esse filme. Tem alguns filmes que a gente Ainda termina bem. falando isso, né, ainda bem. E, nossa, eu gostei muito de uma fala que o Daniel falou, que seria que você teve a experiência sem ter vivido a experiência, mas foi através de um filme. E mais uma vez eu digo que o cinema está aí para isso. O cinema é uma arte que você consegue sentir todas as coisas possíveis e impossíveis, ou que você achava ser impossíveis. Então, realmente, assistam. Falou bonito, né? Tá bom, né? Nossa, tô emocionado aqui. Caramba! Eu gostei de ver. Dá até orgulho. Não é? Orgulho da. De encerrar, então, eu vou aproveitar o nosso lindíssimo convidado e pedir uma indicação de filme pra galera. Diga aí uma indicação de filme que você gosta muito. Pode ser de música, pode ser de qualquer gênero que você quiser. Indica aí pra gente. Tá bom. Posso indicar dois, então? Claro. Ai, meu Deus, que difícil. Eu quero indicar três. Quantos você quiser. Nós fizemos o top 5 a semana Perfeito. passada. Se você quiser fazer o seu top 5 daí- agora, Eu acho que o top mas 5 aí- eu não vou ter, mas o top 3 sim. Bom, o primeiro filme é musical e eu recomendo muito quem ainda não tem assistido para assistir La La Land. Esse é o filme da minha vida e é no mesmo esquema que o que a Kim havia dito, de não ser tão óbvio assim algumas coisas. Assistem que vocês vão entender. O que a gente acha que vai acontecer, na verdade, opa, né? Tem ali uma surpresinha. O segundo também é sobre um baterista de jazz, que se chama Whiplash, Em Busca da Perfeição. Esse eu recomendo muito também para quem gosta desses filmes sobre os músicos e tudo mais. É um filme sensacional, nossa, é surpreendente. Por mais que seja o jazz, outros bateristas de outros estilos também possam se identificar com ele. É um filme que também tem uma sensibilidade muito grande. Não vou falar mais nada, senão eu vou dar spoiler, mas eu também recomendo muito. E o terceiro, acho que eu vou dar tudo filme musical mesmo. Que vocês já comentaram aqui no Pincast, que é o Soul. Também é um filme super sensível que eu super recomendo. Então aí a recomendação de filme musical mesmo. Amor. muito bom, muito bom. Eu confesso que eu só assisti o Soul da sua Então tá lista. certo. Eu não os assisti outros nem dois La são La muito Land, bons. nem eu já ouvi falar, mas eu não assisti por preguiça mesmo. Eu tenho que parar com isso. Sério. Vou assistir. Mas você vai gostar. E aí eu acho que até dia 31 de janeiro que vai estar na Netflix. Depois eles infelizmente vão Os renovar o dois? contrato. O La La Land e o Não, Whiplash? o La La Land. O Whiplash acho que não tem na Netflix, eu não sei. Hum, Poderia assistir. beleza. O Whiplash eu gosto bastante. Então, eu assisti os três, eu acho os três sensacionais. Então, muito obrigada pelas suas indicações. Imagina. Ia perguntar se você tem alguma lista, um top 3 de filmes musicais que você indica. Cara, top 3 de filmes musicais, essa é polêmica, porque eu não curto musicais. Foi por isso que eu perguntei, eu sabia disso. Não precisa ser musical necessariamente, né? Eu gosto Só quem de La sabe La a Land. música. La La Land foi. Não, La La Land foi uma exceção, assim, porque
Cara, não tem como você não gostar desse filme, de verdade, Exato, não é, tá no coração. no coração, realmente. E, cara, eu assisti um filme que não é musical, mas é sobre uma banda. Assisti esse fim de semana. Chama The Dirty, que é a história do Motley Crue. Cara, esse filme pesado, sério, pesado, muito. É sexo, drogas e rock and roll na mais pura significado da palavra. Eu gostei muito. Tipo, eu não sou fã da banda, não escuto, na verdade, eu conheço uma, duas músicas, mas é que o trailer me chamou a atenção e eu acabei presa naquele filme que foi uma experiência louca. Eu. As suas Vai, Brasinho. indicações. Eu queria indicar o Rei Leão, Aladdin e. Deixa eu ver qual outro da Disney que é um musical. Não, brincadeira. Mas são ótimos musicais, gente. Esses são muito bons, exato. Nossa, os filmes da São Disney ótimos. são um ótimo parâmetro de comparação assim para filme musical, porque nossa, as músicas são muito boas. Mas eu queria falar sobre, deixa eu ver. Eu gosto muito do Som do Coração, que é um filme bem legal de um menino que é órfão e ele vai se descobrindo através da música até o. Eu não vou dar spoiler, assistam que vocês vão gostar, é muito bem feito. Eu gosto do Rei do Esse é com Show, o Robin Williams? Esse eu foi acho o primeiro que você falou? que. Eu acho que é. Eu lembro que tem um ator É. famoso, eu não lembro se é o Robbie Williams, mas. Edição! O Som do Coração é com o menino que fez Bates Motel. Putz, eu esqueci o nome dele agora. Mas ele era uma criança ainda, viu? Sim. É porque Eu assisti eu esse acho que eu filme. achei um filme parecido que os pais são músicos, né? E ele vai em busca e tal. Acho que o pai toca violão e a mãe é violão. É esse? Esse mesmo, esse mesmo. Esse é lindo demais. Esse Filmão também. É lindo, gente. filme É bom pra lindo. caramba, viu, mano? Nossa. Nossa, demais. Vamos lá, então. Seguindo. Seguindo, eu vou no Rei do Show. Rei do Show com o Hugh Jackman. Que é um filme, assim, que ele fica devendo um pouquinho, assim, na trama, assim, sabe? É uma trama, assim, meio com açúcar, assim. Mas em termos musicais, o filme é excelente. As apresentações, as coreografias, muito bom mesmo. Eu recomendo. E o último filme, deixa eu pensar, acho que eu vou ficar com o Rei Leão. Acho que eu vou Muito ficar com o Rei bom. Leão, porque as músicas fazem parte da minha vida. Hakuna Matata, eu cantei a minha vida toda. Então, eu fico com o Rei Leão, o último filme. Achei perfeito. Achei, ó, lista perfeita. Obrigado. Eu tô chocada que ninguém mencionou nem Grease aqui, galera. Nossa, se for também Greasy! considerar Grease, tem também Nasce uma Estrela, Nasce né? uma Com a Lady estrela, Gaga. menção honrosa, né? Temos que fazer a menção honrosa também aquele filme do Patrick Swayze, Dirty Dance. Sim. Nossa, tem um monte, né? Agora vem um atrás do outro. Exato. Os embalos do sábado à noite. Eu acho que a gente devia fazer um episódio só de musicais e convidar o Daniel de novo pra falar com a gente. Acho que vai render um bom assunto. Super topo! Eu Tamo aí, super apoio, eu gente. super apoio. Eu também. Fico lisonjeado, de verdade. Obrigado. Nós que agradecemos sua presença. Muitíssimo obrigado, Sim. gente. Eu quero agradecer a presença de vocês dois por terem topado assistir esse filme comigo e por terem topado falar sobre ele. Então, muito obrigada e a gente se encontra no próximo episódio. Com certeza. Tchau, galera. Tchau, tchau, galera.